Como eu estava falando anteriormente, esses aqui são os slides. Não sei como que a gente pode compartilhar ele com vocês. Eu posso deixar o link aqui, ou então o Lira, se ele já colocou em algum lugar, ele pode também deixar em algum lugar disponível para vocês. Então aqui tem meu nome, o meu usuário nos projetos Wiki, né, na Wikipédia, meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato depois com alguma dúvida ou algo assim, e o logo do grupo também, né, do Wiki Movimento Brasil, que é esse grupo de usuários que eu faço parte. Aqui tem alguns tópicos da apresentação de hoje, só para a gente ter um panorama geral. Eu vou primeiro falar sobre humanidades digitais, depois eu vou para a convergência, né, e convergência digital, instituições culturais, GLAMs, que entra dentro disso, né, de instituições culturais, GLAM Wiki, Wikidata, Wikimedia Commons, né, Commons, e como fazer GLAMs. Como eu disse, tem alguns termozinhos aqui que vocês provavelmente não conhecem, né, mas eu vou explicar eles daqui a pouquinho, aí vai fazer sentido o que é tudo isso, né. Primeiramente, eu vou falar de humanidades digitais, porque todos os projetos que eu faço, que o grupo Wiki Movimento Brasil faz, eles acabam dentro dessa área de conhecimento, né, de humanidades digitais, que é uma área nova no Brasil, né. Na América Latina já tem algum tempinho que as pessoas, de fato, já atuam nisso, né. Eu acredito que, né, as pessoas, na verdade, atuam nisso, mas há muito tempo já, e não, de fato, usam esse termo, né, humanidades digitais. É um termo que tem ficado mais popular agora. E dentro desse termo, dessa área, né, essa área se define por três coisas, né, por utilizar computação, tecnologias digitais e as humanidades, né, ou seja, as disciplinas do que a gente consideraria humanas, né, humanidades, ciências humanas. E para isso ela faz uso de recursos digitais, ela faz aplicação e análise de dados, né, através desse conhecimento que ela busca dentro dessas três áreas, né, computação, tecnologia e humanidade. E além disso, de forma mais ativa, nessas iniciativas, e isso a gente vê muito no Wikimovimento Brasil e no trabalho que a gente faz nas plataformas do Wikimedia, que é pesquisa, ensino e publicação, né? E essas três são colaborativas, interdisciplinares e computacionais. Então, se a gente abrir, eu acho que uma página da Wikipedia é exatamente essas três coisinhas, né? É colaborativa, ela é interdisciplinar porque ela puxa para outros tópicos, ela linka para outros tópicos e ela é necessariamente computacional, ela está ali disponível digitalmente. Né? E não só a página do Wikipedia, mas tudo que tem busca ser esses três pilares. Né? Eu vou deixar aqui, eu acabei mudando um pouco a ordem das coisas. Eu tenho um artigo que eu apresentei alguns anos atrás, que fala sobre a obra de arte na era das convergências digitais, fala sobre o Google Art Project e o GLAM, que é eu vou explicar para vocês o que é essa sigla, que é uma coisa wiki que a gente faz, que tem a ver com convergência digital. E aí eu defino o que eles são, dou uns exemplos, um objetivo, faço uma revisão de literatura sobre o assunto, e é esse artigo que me dá base, então, para essa apresentação de agora. Para vocês queiram saber mais depois. E aí eu vou começar falando sobre convergência. Né? O que é isso, convergência? Eu lembro muito durante minha pesquisa, de ficar bastante obcecada no livro do Jenkins, para entender exatamente o que era isso. Mas, de qualquer forma, como os projetos que a gente faz com o Wiki Movimento Brasil, apesar de serem na internet em geral e terem várias atuações diferentes, o trabalho que a gente faz, ele é muito ligado a instituições culturais, né, e que a gente chama de museus, bibliotecas, arquivos, e também acaba que a gente acaba considerando também um pouco as universidades nesse sentido, né, são instituições que ajudam no conhecimento livre, ou que estejam dispostas a ajudar no conhecimento livre. Né. Mas aí, falando aqui de instituições culturais, falando um pouco sobre convergência e como que isso começou, antes do século XIX, aqui dando um histórico desses acervos, né, do modo que eles se montaram, antes do século XIX, eles estavam espalhados, né, não se tinha uma instituição que cuidava de fato e exibia isso de uma forma
Tem alguns exemplos, mas foi mais nesse século que isso começou a ser uma coisa mais massificada, né, que houve um processo de convergência física desses acervos, ou seja, montou-se museus, montou-se arquivos, montou-se instituições que pudessem, de fato, cuidar desses materiais. E aí, no século XX, isso passou por um processo de separação do tipo de coleção. E durante, assim, o tipo de coleção eu digo, por exemplo, um museu de história natural, um museu de arte, um arquivo municipal, um arquivo estadual, né? Essa divisão, né? Não só um museu que incluía tudo, ou um arquivo gigante que incluía tudo, eles iam, né? Porque o processo é, então, tipo, vamos colocar tudo dentro de uma instituição, e aí depois vamos, e aí no século XIX, no século XX, desculpa, essa separação em museus, em tipos de museus, em arquivos e tipos de arquivo, bibliotecas e tipos de biblioteca, né? Uma especialização aí no caso, né? E já no século XXI, essa convergência ela passa então a ser digital. As coleções não só se reúnem nesse espaço físico e separadas por tipo de coleção, como elas acabam entrando no meio digital, então, convergindo para o meio digital, né, se reunindo no meio digital, e aí no meio digital rola algumas separações. Aqui, como eu falei, né, o livro do Jenkins, né, Cultura da Convergência, e esse fluxo de conteúdo é justamente as mídias, o meio físico para a internet. Né? Acontece uma certa migração cultural de um espaço físico para um espaço digital. Para isso acontecer, obviamente, você precisa de uma convergência tecnológica, né? Então, convergência digital gira em torno de um computador, de internet, né? E a gente ainda também coloca, o Jenkins coloca também que isso requer necessariamente uma cultura participativa e uma inteligência coletiva. Isso a gente, novamente, né, como eu disse anteriormente, é um traço muito forte da Wikipédia e dos projetos Wikimedia, né? Essa cultura participativa e inteligência coletiva. É a base da Wikipédia, né? Além dela ser livre e aberta, ela é necessariamente, eu acho que entre as características da Wikipédia, essa é a mais importante, que ela é, de fato, colaborativa, né? Todo mundo pode entrar, escrever, colaborar, construir para a soma daquele conhecimento, né? Para a soma do conhecimento geral sobre todo e qualquer assunto, desde que ele seja relevante enciclopedicamente. Né? Dentro disso, nós temos, né, o advento do digital. E aí, por que o digital acaba sendo tão atraente para instituições culturais disponibilizarem seus acervos? Né? Pela capacidade de armazenamento que ele oferece, pela quantidade de pessoas que podem se conectar, pela digitalização desses acervos, ou seja, esses acervos ficam digitalizados, eles se salvam, né? A gente fala que todo conhecimento tem uma data de validade. Isso é um termo que se usa muito nos projetos Wikimedia, principalmente nesses de GLAM, que tem a ver com instituições culturais, e todo conhecimento e também toda obra de arte ou peça física, né, de museus, ou de bibliotecas, de arquivos, eles têm necessariamente uma data de validade. Pode ser uma data de validade pelo fato do tempo passar e aquele objeto ir se deteriorando, ou então, como a gente bem, né, sabe, incêndios acontecem, como no Museu Nacional, como no Museu da Língua Portuguesa, e a gente perde esse conhecimento, a gente perde esse acervo. Então, é melhor a gente ter esse acervo digitalizado, né? E eu acho que o digital vem justamente nessa onda, né? Acaba que se torna muito atraente o fato de que você pode salvar ali aquele conhecimento de alguma outra forma, né? Além disso, ele consegue reunir vários acervos, né? Uma quantidade de acervos muito grande, independente de espaço. A internet ela consegue abraçar tudo. Né? E também ela possibilita diferentes tipos de acervo, né? Diferentes disponibilizações desses acervos. Né? Então, a gente fala que a solução disso tudo é a digitalização e a convergência, ou seja, digitalizar essas obras, digitalizar esse conhecimento e convergir para um só lugar. Né? Uma coisa que também acabei esquecendo de comentar, quando esses acervos passam para a internet, eles também tentam passar de uma forma difusa, né? Então, assim, cada museu tem um site, ou então eles vão para algum banco de dados, e aí vão para cada banco de dados uma coisa diferente.
E aí o que a gente acredita é que não só é preciso ter essa digitalização, como também ter essa convergência digital dentro do digital, né? Ou seja, não ter instituições, museus com sites separados, e aí cada pessoa, se quiser, por exemplo, se ela quiser conhecer as obras do Van Gogh, ela tem que entrar em vários sites diferentes, porque as obras do Van Gogh estão em diferentes sites, em diferentes museus, e ela não consegue fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Né? E a gente entende que isso não é o ideal. É preciso ter um espaço em que as obras dele ou de todo mundo esteja conectado dentro da soma do conhecimento geral. Né? Além disso, obviamente, isso traz muitas coisas boas para o mundo cultural, para as próprias instituições também, como é isso, como essas mudanças, né? Que é encontrar essas obras mais facilmente. As pessoas querem se apropriar dessas obras mais, porque elas se sentem mais próximas dessas obras. Elas não necessariamente precisam ir no museu para olhar para aquela obra, para saber que ela existe. Né? O conhecimento está muito mais livre e aberto para essas pessoas se apropriarem. A arte e a informação está em todo lugar. E, além disso, as instituições não ficam lá, né, esperando as pessoas irem até elas. Elas podem ir até as pessoas. Né? Elas podem ter de fato, essa aproximação, essa relação mais próxima com as pessoas. Muito também, a gente pensa muito nisso, né, com relação às mídias sociais. Né? Os museus, eles conseguem isso, né, hoje em dia, né, as mídias sociais são uma coisa que acontece há alguns anos agora, né, um pouco mais de 10 anos, mas que também também causa mudanças, né, nessa rede de conhecimento, né, querendo ou não. E aqui, só para vocês verem isso de uma forma mais visual, antes da convergência digital, era basicamente desse jeito que acontecia a construção do conhecimento. Né? A obra estava ali, ela ia para a instituição e você teria que ir necessariamente até a instituição para ter contato com ela. Né? E aí ela não tinha exatamente muita conexão com outras instituições também, então cada instituição ficava na sua própria bolinha, né? E agora, com a convergência digital, é uma bagunça desse jeito. Né? Até aqui eu coloquei vários termos e várias, né, informações diferentes, flechinhas diferentes, só para vocês terem essa sensação de complexidade e bagunça. Algumas flechinhas até precisava até ter mais flechinhas, né? Não tem flechinhas suficientes nesse slide, né, para vocês verem como tudo se conecta. Então aqui, né, alguns termos Wikidata, Commons, Wikipédia, né, outros bancos de dados, o Google Arts, que é um exemplo que eu uso por causa do meu artigo, que também é um outro agregador, né, a gente fala que a Wikipédia é um agregador, o Google Arts também é um agregador, né, não só no Google, mas o Google Arts. Né. O Google acaba que exibe, né, o conhecimento que a gente consegue construir na Wikipédia, o conhecimento que ele constrói também no Google Arts, ele acaba sendo também ali uma forma de visualização. Né? E aí, como eu falei para vocês, eu vou explicar mais ou menos o que é GLAM, né, de uma forma resumida, porque é um assunto bastante legal e grande e complexo. Mas GLAM é essa sigla para galerias, libraries, né, o L, que é em português bibliotecas, o A de arquivos e o M de museus. E isso a gente chama que essas instituições que participam dessa sigla GLAM são instituições que necessariamente, através de suas iniciativas, estimulem o desenvolvimento cultural, tenham acervos e necessariamente preservem, digitalizem e compartilhem esse acervo, essas obras na internet. Tem diversas maneiras de fazer isso. A Wikipédia não é a única, mas a gente acredita que a Wikipédia seja melhor justamente por ser esse site, essa plataforma que tem um acesso muito grande, né? Ela é considerada na maioria dos países entre o quinto e o 10º site mais acessado, depende do país, né? E claro que ela tem essa importância educacional muito grande, justamente porque, como ela não tem fins lucrativos, o Google acaba priorizando a plataforma e colocando ela sempre em primeiro lugar. Ela é uma enciclopédia, né? Então, eu até vou mudar para cá, porque eu vou começar a falar de GlamWiki, né? E de Wikipedia, então eu vou vir para cá. Então, o Google coloca ela em primeiro lugar. Então, ela tem essa característica educativa quando você quer saber mais sobre algum assunto, você procura na Wikipédia, quando um aluno está em dúvida com relação a
algum assunto escolar, alguma matéria da escola, ele muito provavelmente vai jogar no Google em primeiro lugar e vai aparecer uma página wiki relacionada, né? A gente tem, sei lá, dizem que uma das páginas mais acessadas da Wikipédia é a página de trigonometria, e geralmente o acesso aumenta muito no final do semestre, porque os adolescentes, as crianças estão procurando sobre esse assunto. Mas enfim, a Wikipédia ela é essa enciclopédia colaborativa livre, como eu disse anteriormente, que existe desde 2001, se eu não me engano, 2002. E aí, desde 2010 que acontecem essas iniciativas Glam Week, que a gente chama, né? Que são essas iniciativas daquelas instituições todas fazendo um Glam dentro da Wikipédia. E aí, como eu falei também anteriormente, os 3 objetivos que acompanham a Wikipédia e acompanham também essas iniciativas Glam Wiki é a difusão do conhecimento, é a digitalização e a convergência. Então, isso tem muito a ver justamente com o que a gente estava falando lá no começo de humanidades digitais e de convergência digital. Né? As iniciativas GLAM, elas existem há muito tempo, desde 2010. Muito tempo não, né? Relativamente. Mas, assim, dentro da internet, né? Isso já aconteceu há um tempinho. No mundo tem exemplos muito grandes, como o Museu Britânico, que foi um dos primeiros, teve o Palácio de Versalhes, e uma grande iniciativa que acontece atualmente é o Metropolitan Museum of Art, né, que é o MET, Museu de Arte de Nova York. E no Brasil começou com o Museu da Imigração, e desde então, que foi também em 2016, se não me engano, e desde então também há várias outras iniciativas que foram feitas, como, por exemplo, o Museu Paulista da USP, o Arquivo Nacional, o Museu Nacional, e mais recentemente, né, o Instituto Moreira Salles, e tem várias outras iniciativas. Dentro do WMB, ou seja, com membros do Wikimovimento Brasil, do grupo de usuários do Wikimovimento Brasil, se tem atualmente 14 projetos. Alguns deles já estão um pouquinho encerrados, né? Já fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer. Outros ainda estão num processo, e esse processo é longo, né? Eu acho que em alguns casos, como por exemplo, do Museu do Ipiranga ou do Arquivo Nacional, é de fato um projeto que não tem fim, que ele sempre vai continuar a acontecer. E aí nós temos 14 projetos, entre eles são GLAMs, Wikiprojetos e o Wikiocupa, né? O Wikiocupa a gente inclui como GLAM porque ele funciona numa lógica GLAM também, mas ele é uma iniciativa em que a gente vai para as cidades e a gente faz a gente fala uma digitalização da cidade, né? A gente tira foto de vários monumentos e locais importantes da cidade e disponibiliza essas fotos e os dados sobre esses locais junto com instituições culturais da cidade e faz verbetes na Wiki sobre eles. Disponibiliza informações sobre essas cidades, né? A gente tem um exemplo muito bom que é o Wikiocupa Santana de Parnaíba. A gente também tem o Wikiprojeto, por exemplo, o Wikiprojeto Interwix do Arquivo Nacional. Tem o Wikiprojeto do Museu Histórico Nacional também, e tem esses LANs, né? Dentro Giovana, desses... Oi? só para o pessoal saber, a gente estava fazendo uma conversa com o consórcio intermunicipal, é, e a ideia era trabalhar com o Wikiocupa, tentar Legal. trazer. O evento ia acontecer em Santo André e a gente ia conversar com o Wikimovimento Brasil para fazer esse Wikiocupa. É só para vocês terem uma ideia assim, de como a gente está tentando fazer essas parcerias, né? Desculpa aí Não, interromper. imagina, foi ótima a sua colocação, justamente porque, de fato, o Wikiocupa, eu acho que ele seria muito interessante para as cidades do ABC. Eu acho que ele, justamente, às vezes é difícil, vamos entender, né, qual que é o tipo desses projetos que a gente escolhe, né? E eu acho que no ABC tem muito espaço para acontecer um Wikiocupa, né? Eu acho que seria uma coisa muito interessante de se fazer e faz muito sentido, de fato. Eu até falei mais das 3 opções, eu acabei falando mais sobre o Wikiocupa justamente por causa disso. Mas aí, então,
Eu vou falar um pouquinho mais sobre as cidades do ABC em alguns slides, e aí a gente retoma esse assunto. Mas aqui dentro das iniciativas do WMB, nós temos mais de 50 mil imagens disponibilizadas. Em alguns casos, como, por exemplo, do Arquivo Nacional e do Museu do Ipiranga, eram imagens que não estavam disponíveis online anteriormente. No caso do Museu do Ipiranga, que é um projeto que a gente é muito ativo, a gente tem uma parceria muito próxima com o museu, inclusive a gente está montando uma nova estratégia digital para o museu agora. Algumas dessas imagens estavam disponíveis no banco de dados do museu, que estava na internet, só que ali não tem um link próprio para cada obra, e aí tem marca d'água, e uma imagem em baixa resolução, e de fato alguns não estavam disponíveis. Por exemplo, a gente disponibilizou uma série de mapas do estado de São Paulo, de vários séculos, né, desde 1500, né, várias formas diferentes. A gente disponibilizou esses mapas que não estavam disponíveis antes, né? Então teve várias pessoas, pesquisadores, que faziam pesquisa sobre esses assuntos, né? Utilizando esses mapas, e essas pessoas não tinham contato, não conseguiam ter contato direito com todo esse material, e de repente a gente foi lá e disponibilizou, sei lá, milhares de mapas dessa coleção, e as pessoas conseguiram então trabalhar em cima deles, né? Isso é muito legal de se ver, né? Teve uma moça até, inclusive, que se emocionou quando a gente compartilhou e ficou muito feliz, chorou. Então, é um tipo de iniciativa que a gente vê as pessoas se apropriando muito facilmente, né? E que tem uma importância muito grande. Então, é muito legal fazer parte, né? E, de fato, desenvolvê-las, né? E aí, dentro do Wikimovimento Brasil, essas iniciativas acontecem desde 2016, com o Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo, né, do Pará, e a gente faz várias ações educativas, né? A gente faz parcerias com universidades, faculdades, a gente tem um projeto, esses projetos todos que estão aparecendo aqui do lado, a maioria deles, eles têm uma parceria com um CEPID na USP, por exemplo. A gente vive fazendo essas, né, Lira, eu vivo fazendo essas apresentações com vocês da São Caetano também, e o Lira também promove muito isso aqui com vocês, da São Caetano. E a gente também tem, né, o nosso presidente do grupo, né, que é o João Pechansky, ele é professor na Casper Libero também. Então, o Lira e ele, mas acaba que ele que começou isso na Casper, faz esses projetos na Casper Libero também, essas ações educativas, e elas são ações muito grandes. Inclusive, foi como eu me envolvi com a Wikipédia, né, eu era aluna dele em 2017, e eu me interessei e entrei. E aí, entre esses milhares de projetos educacionais que a gente faz, inclusive com a Casper Libro, tem esse projeto que chama Wikipédia Falada, que ele faz, a gente grava com os alunos de jornalismo da Casper Libero audiodescrições de obras de arte. Né? E a gente, então, no primeiro ano a gente escolheu vários museus, né? O João escolheu vários museus, e aí no segundo ano a gente fez necessariamente com obras do Museu Paulista, né? Então esses alunos receberam 2 obras, e aí eu dei uma aula para eles de como eles poderiam descrever essas obras de uma forma coerente, né, para áudio, né, considerando que seriam pessoas com deficiências visuais que entrariam em contato, que era um público que a gente queria disponibilizar esse áudio, né? Esses áudios, quando tem uma página wiki sobre essas obras, esse áudio entra na lateral, assim, logo embaixo acho que esse daqui é um exemplo, logo embaixo da caixa principal. Por exemplo, aqui a gente tem esse verbete, né, sobre esse quadro, Nono Encontro de Monções no Sertão, que é uma obra que está no Museu Paulista. E aí tem aqui todo, né, o verbete sobre esse quadro, e aí do lado tem essa caixa, algumas informações, e aqui do lado tem esse recurso audível, que é essa descrição, então, desse quadro que foi feito por um aluno ou um aluno da Casper Libero há alguns anos atrás. E isso é muito legal porque, de fato, disponibiliza essa informação para um público diferente, né, que não necessariamente teria contato com essa obra de outra forma, né? Então, para vocês verem como que existem possibilidades muito legais dentro dessa iniciativa, que não seja só
o óbvio, né? Só o que a gente está acostumado, né? Que é um texto e uma imagem. A gente também pode fazer coisas diferentes como essa iniciativa, né? E aqui são tipo, centenas e centenas de áudios, né? De obras diferentes. E aí, justamente falando sobre o Bicocupa, né, nessa pegada, é, a gente fala que toda a cidade, né, ela pode participar e fazer um One Week, fazer um Week Ocupa, né, porque toda cidade tem necessariamente história, tem arte e tem instituições de patrimônio, né, e tem mais coisa para se descobrir ainda, tem mais coisa para se pesquisar, coisa para disponibilizar. Uma vez que você disponibiliza esses arquivos, esse material todo na internet, mais conhecimento se cria sobre aquele assunto, né, então que é algo muito importante também. Toda a cidade, eu imagino que São Paulo é uma coisa, mas as outras cidades do interior do estado, do interior do Brasil, elas necessariamente querem, né, construir mais esse conhecimento delas, né? Então ter mais para se descobrir. Aí aqui falando um pouco de GLANS dentro do Wikidata, que é essa plataforma, esse banco de dados estruturados, como eu falei para vocês, mencionei, né, em alguns slides, esse Wikidata, que assim, né, na Wikipédia a gente, nos projetos Wikimedia que a gente fala, né, nas plataformas Wikimedia, nós não temos só a Wikipédia. A Wikipédia ela é principal, ela é a que as pessoas têm mais contato, mas existem outras plataformas que alimentam a Wikipédia. Existe o Wikimedia Commons, que é o repositório de multimídia da plataforma, e tem o Wikidata, que é esse banco de dados estruturados. Ele funciona também de forma colaborativa, qualquer um pode digitar, e ele reúne outros bancos de dados também. Ele é muito legal porque ele alimenta esses dados no Commons e na Wikipedia, né, de forma automática. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui para vocês verem como que é a carinha de um item, né, que a gente fala no Wikidata. Gente, só um segundinho, por favor. Desculpa, gente, aqui tem aquela outra apresentação. E aí eles estão pedindo uma ajuda desesperados para mim, tecnológica aqui. Desculpa, gente. Você precisa. Não, eu só vou dar uma ajudinha aqui para eles. Eu acho que eu já. Desculpa, gente. É que se eu Então, não dar. você quer ficar resolvendo isso? Eu pego a ideia das múltiplas plataformas que tem na Fundação Wikimedia, eu posso falar um pouquinho enquanto você está dando uma força pro pessoal? É só um segundinho. É que ele quer um login aqui. Ah, tá. E aí, na verdade, nem é comigo. Ai, Mas só pegando um gancho, né? é, a Giovana desculpa. estava a Giovana estava falando de que tem várias plataformas, a Wikimedia Commons, a Wikipédia, eu uso muito o Wikiversidade, a gente tem a Wikilivros, né? Wikidata, são várias plataformas. A gente está mais acostumada com a Wikipédia, de ouvir falar, mas são várias plataformas, né? Olívia, eu posso continuar mais alguns minutinhos só para encerrar aqui Ok, algumas coisas? tranquilo. E aí depois acho que você consegue continuar, não tem problema não. Aham. Eu acho que aqui eles conseguem aqui. Mas qualquer coisa, se eles começarem a me ligar de novo, eu dou um help aqui, uma ajuda. Desculpa, gente, sério, desculpa mesmo. Essas coisas de né, tecnologias e mundo conectado também tem os seus problemas, né?
Foi. Voltou a compartilhar? Sim. Então, aqui é um exemplo de um item dentro do Wikidata, é um quadro do Museu de Ipiranga também, Independência ou Morte, como vocês devem conhecer. E aí aqui ele tem várias declarações sobre o quadro, né, que são declarações que foram incluídas, então, por usuários. Tem até aquele áudio também de descrição, e aí tipo, ele vem aqui e fala, isso é uma pintura, e aí tem a imagem da pintura, quando que foi feita, todas as informações construídas aqui de forma estruturada, né? Então elas se conectam, elas são clicáveis, então quando você entra aqui no Museu Paulista, você tem o item do Museu Paulista, né? E aí, obviamente, por ser um banco de dados todo conectado, né, nessa rede de conhecimento, ele proporciona várias coisas muito interessantes também, né? Como esse tipo de visualização, né? Isso daqui é uma query que a gente faz para ver. Eu vou abrir aqui, que eu coloquei o link para essas duas queries. Uma é mostrando os museus de Santo André que estão no Wikidata, né? Aqui eu coloquei um print dessa visualização. Ele está rodando aí. A gente faz uma query e aí do lado, né, a gente seleciona o modo que a gente quer ver. Esse daqui é aquela imagenzinha lá que eu estava mostrando para vocês, então ela é toda, né, você pode visualizar isso assim. Tem outras formas de visualizar como uma tabela, tem um link para tudo, né, dentro da Wikipedia, para o site. E aí, só para vocês terem uma ideia, essa é a situação de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, conectado com várias instituições culturais. E isso poderia ser uma coisa eterna, né? Esse museu se linka às obras do museu e essa construção dessa redezinha assim, ela vai aumentando, né? No caso aqui eu só selecionei algumas coisas para aparecer, então né, não é tão grande assim, mas só para vocês verem como que isso tudo se conecta, né? Como que isso pode de fato mudar. Se a gente colocar aqui, por exemplo, São Caetano do Sul, vocês conseguem ver que só tem 2 museus, né? Esse aqui eu fiz uma query só para museus, né? Não considerei bibliotecas e arquivos, isso, claro, mudaria, né? Mas aí, dentro do Wikidata, só tem esses 2. Então, a minha sugestão aqui, né, mostrando isso, é que a gente, de fato, melhore esse conhecimento sobre essas cidades do ABC, porque elas claramente têm condições de chegar numa coisa parecida com isso, né? Quando se coloca mais informações disponíveis online sobre elas. Além disso, uma coisa que é legal mencionar aqui, que é uma ferramenta que o Wikimovimento Brasil migrou para o português e transformou numa coisa muito maior, que chama o Embabel, que ele transforma links vermelhos, né? A gente fala que na Wikipedia tem essa coisa de quando tem um link vermelho, é porque essa página não existe, né? É uma página a se criar. E a gente fala que através dessa ferramenta Embabel não se existe um link vermelho, porque você pega essa ferramenta, coloca em um dos templates e coloca um item do Wikidata, né? Quando a gente olha o item do Wikidata, ele tem um númerozinho, a gente coloca esse númerozinho dentro do template e aí ele forma uma página, um rascunho dessa página para você. E eu ia mostrar, mas eu acabei não deixando o link aqui. Quando você coloca aqui tem templates para várias coisas diferentes, entre elas tem para museus. Então, se você coloca aqui, por exemplo, esse número e vírgula museu e clica em gerar esboço, ele vai criar um rascunho de uma página através das informações que estão disponíveis no Wikidata. Né? Então, por exemplo, aquele era o número do Museu Paulista, do Museu de Ipiranga, e aí quando eu faço, ele já traz todas as informações para mim, e aí eu posso publicar numa página de testes, né, que a gente chama uma página de rascunho, e continuar editando a partir dali. Né? E aí eu posso escolher
outros museus também. Como esse daqui, que é um museu do ABC. Eu tinha selecionado antes. Esse Museu de Santo André. E aí não tem muitas informações sobre ele no Wikidata, mas já é o suficiente para fazer essa primeira linha e essa outra linha aqui, tem uma referência e essa caixa do lado, né? O que é bem legal. E aí também é uma boa opção para quem está começando na Wikipédia, porque já faz de uma forma mais automática e não precisa ficar caçando todas as informações, né? Às vezes pode ser um pouco cansativo para quem está começando. E além disso, tem o Wikimedia Commons, que é essa plataforma multimídia, que lá tem dados do arquivo, dados da página, tem dados de conteúdo, tem, quando a gente está falando de obras dessas instituições culturais, de patrimônio, tem dados da própria obra, dados técnicos, descrição, permissão e categorias, né? E aí ele permite também a utilização dessas obras, dessas imagens que estão ali disponíveis, em outros projetos Wikimedia, em todas as línguas da Wikipédia também. Uma coisa interessante muito interessante, aliás, que eu deixei de mencionar no Wikidata, é que ele também funciona em todas as línguas, né? Ele, uma vez que você clica ali no item dele, ele automaticamente traduz para a sua própria língua, né? Você não precisa ficar o tempo inteiro procurando sua língua, porque ali ele está, é uma plataforma multilingüe, né? E aí aqui eu trouxe, a gente fez alguns anos atrás, ou ano passado, na verdade, uma parceria com o Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos, que é um dos plans que são dos que a gente faz, é um dos menores, e tem muito a ver com a cidade de Guarulhos, então eu achei que seria um bom exemplo para trazer para vocês. E aí aqui, em cada um desses ícones tem o item do arquivo histórico, então para vocês verem como funciona essa construção de conhecimento, né? A gente tem o item do arquivo histórico municipal no Wikidata, a gente tem no Commons, tem essa fotografia, né, aqui sendo utilizada. Então, a gente tem o item do Wikidata do arquivo histórico que tem aquela foto, aí essa foto está disponível no Wikimedia Commons com todas as informações. E aí aqui na Wikipédia nós temos a página do próprio Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos e temos também a página do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é a página que é o que está sendo representado nessa foto, né? Se não me engano, essa foto é até utilizada também. Depois que a gente subiu ela através dessa parceria, ela passou a fazer parte do verbete do Aeroporto Internacional de São Paulo, que também é uma das páginas mais acessadas na Wiki. Aí aqui nós temos, só para vocês terem uma ideia, né, que dentro do Wikimedia Commons tem categorias, e essas categorias reúnem, né, todas as imagens sobre determinado assunto. Essa aqui é a do Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos, e essa daqui é sobre a cidade de São Caetano do Sul, né. Então, se vocês entrarem, vocês vão ver que tem alguns museus, né, aqui tem uma categoria dentro de outra categoria, que é Museus em São Caetano, e tem alguns exemplos lá. E aí, em cada uma das cidades do ABC, né, tem diferentes divisões. Eu ia mostrar exatamente cada uma para vocês, mas acho que é um pouco apertado em tempo. Mas deixa eu só abrir Santo André, por exemplo. Santo André tem aqui Museu de Santo André, tem, né, outros Cultural Heritage Monuments, né, então monumentos de Santo André. Então, você clica e você consegue ali ver fotos e ver outras informações sobre esse assunto dessa categoria, né? Então, quando você tem, por exemplo, um museu, você pode, então, também não só ter as fotos do museu, mas ter as fotos do acervo do museu, que é muito interessante e importante em termos de educação, né? Então, um museu, por exemplo, que nem o Ipiranga, pessoas, adolescentes que estão no ensino médio podem entrar e ver aquilo e se apropriar daquilo. Outras pessoas podem se apropriar de diferentes formas, pode até pegar a imagem que foi disponibilizada e colocar numa caneca, por exemplo, e vender, ou numa camiseta e vender, né? Então, de fato, tem vários tipos de forma de utilização que essa plataforma oferece.
E aí eu ia mais ou menos ensinar para vocês como que faz um GLAM. Eu vou passar rapidamente por isso, né? A gente pode fazer através de parcerias, de divulgação. Seria muito legal que a gente tivesse essas instituições do ABC dentro das plataformas Wikimedia para, de fato, melhorar as informações sobre o ABC nas plataformas, o conhecimento geral e até, sei lá, em termos turísticos, isso é muito importante também, né? E, é claro, sempre com informações bem completas e bem trabalhadas. O problema dos GLAMs, as dificuldades que a gente tem, é a alimentação desses conteúdos, porque, de fato, é um processo longo e difícil e requer tempo, né? Quando a gente está falando de Wikipedia, a gente está falando quase necessariamente, quase exclusivamente de voluntários, então tem uma questão ali de tempo para alimentar esses conteúdos. A gente tem que atrair instituições culturais, a gente tem um acervo digitalizado, o acervo precisa estar digitalizado para entrar, né? Primeiro tem que estar digitalizado, depois tem que entrar. E também, de fato, a gente precisa de um apoio financeiro em determinados momentos, e nem sempre isso é, de fato, possível, né? E como que a gente pode participar disso dentro do ABC? A gente pode, de fato, melhorar o conteúdo nas plataformas Wikimedia e a gente pode fazer um próprio GLAM, né? Para fazer um próprio GLAM, a gente precisa escolher uma instituição de importância cultural com acervo. A gente pode explicar esse acervo, apresentar o que é o Wikipedia e o GLAM, mostrar resultados desses GLAMs que já aconteceram, conhecer o acervo dessa instituição e aí selecionar os arquivos para carregar, né? Aqui tem uns slides que eu vou mostrar um pouquinho melhor como que isso funciona. Mas a gente pode fazer essa parceria com a instituição, pedir para essa instituição divulgar o projeto numa página da internet, porque essa iniciativa necessariamente precisa ter uma referência para provar que ela existe, para que a gente possa, então, fazer uma licença de permissão de uso e compartilhamento dos arquivos, né? Porque, como eu disse, a Wikipédia é uma plataforma livre, então tudo que entra nela também deve ser livre e pode estar aberto, né, para vários tipos diferentes de uso. Então, a instituição precisa dar uma licença para isso, ela precisa estar muito atenta a isso e saber que a partir do momento que se você disponibiliza esses arquivos, né, na licença Creative Commons, o domínio público, ela entra e ela é uma licença permanente, né? Você não pode retirar depois. Então você abre e uma vez que está aberto, esses arquivos são utilizados, eles ficam para sempre, né? E aí a gente, né, uma coisa importante é que esses arquivos, a gente pede esses arquivos e eles mandam para a gente em forma de imagem, em forma de metadados. E a gente precisa fazer uma curadoria informacional desses dados para, então, subir, né? Porque tem todo um modelo, umas regrinhas do Wiki que você tem que seguir. Eu não vou conseguir entrar em detalhes sobre isso, porque é uma coisa um pouquinho complexa, mas só para vocês verem, isso daqui é o termo de parceria com o Arquivo Municipal de Guarulhos, que eles publicaram numa página do governo deles, né, o portal de educação, uma página governamental. E aí cada um dos arquivos que a gente subiu tinha essa permissão de domínio público no Commons, né, na plataforma multimídia, e tinham essa permissão que foi o arquivo que deu, né, que é uma coisa que a gente tem que fazer, e reconhecendo que esse conteúdo está nessa iniciativa, nessa parceria, que ele foi então usado numa iniciativa GLAM, né? Basicamente é isso. Isso aqui é um exemplo de uma planilha em que acontece essa curadoria de metadados, de informação, né? Eu tenho aqui uma do Museu do Ipiranga, por exemplo, que é bastante mais complexa, enorme, tem 3.000, né, linhas. E, claro, do arquivo histórico municipal de Guarulhos era menos complexa, e também a gente começou indo aos poucos, até para eles se acostumarem, e eu acho que isso seria uma coisa similar nas instituições do ABC no geral também. E aqui, né, só para terminar, esses arquivos no Commons, eles precisam de categoria, descrição e licença, que são aquelas coisas que eu expliquei para vocês antes. Eles precisam de uma página, né? Aqui tem um link para como fazer uma página, né, no Teglan, e usar esses arquivos na Wikipedia também. E, além disso, uma outra alternativa é simplesmente, se você não quiser fazer um GLAM inteiro, é fazer, então, tirar fotos de lugares culturais, históricos, turísticos e artísticos
das cidades do ABC, e aí carregar essas imagens no Commons, que necessariamente a construção do conhecimento já vai estar aí andando e vai ser, claro que vai tirar ali uma coisa muito importante disso, uma vez que tem uma foto, dá uma cara para aquele local, para aquela instituição, e aí ela entra no mundo da internet. E aí é basicamente isso, gente, desculpa ter corrido, mas eu precisava terminar antes das 10. Giovana, obrigado. Imagina. Agradeço É um muito aí. prazer. E se você quiser aproveitar para convidar o pessoal para o Wikidata Lab. Então, tem esse Wikidata Lab, ele é um treinamento um pouco mais técnico, mas é muito legal porque a gente vai falar sobre referências bibliográficas estruturadas. Então, é um interesse para quem está no mundo da pesquisa, obviamente, de como fazer essas referências de uma forma mais automática e melhor e mais fácil até para vocês, e como encontrar também essas referências, né? O Wikidata, o Wikipedia são agregadores de referência, então é sempre um bom local para você procurar sobre determinado assunto, procurar pesquisa e artigos sobre determinado assunto. Estão todos convidados. Obrigado, Giovana. A gente Imagina. sabe que você está correndo aí para lá, né? Pulando de um encontro aí para outro. Muito obrigado. Bom final Imagina. de Obrigado, semana. Giovana. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Tchau, E tchau. qualquer coisa, Obrigado. só no Esperamos e-mail. você lá assim que Pode isso deixar. terminar, tá? Pode deixar.